Os macacos e os humanos são primos distantes. Mesmo assim, compartilhamos 99% do mesmo DNA. Não é de se surpreender que sejamos tão parecidos. Porém, devido ao seu comportamento imprevisível, força incrível e necessidade de hierarquia social, jamais deveríamos mantê-los como animais de estimação. Os chimpanzés são brincalhões e carinhosos quando são bebês, quase tanto quanto um filhote. Porém, ao atingirem a maturidade, cerca de 5 anos, a situação muda drasticamente. Muitos chimpanzés em cativeiro atacaram seus donos, às vezes causando sequelas permanentes como danos faciais, a perda de braços e até a cegueira. Down for 911. Send the police! What's the problem? The chimp killed my friend! He ripped their face off, please! He killed her, please! Embora tenha sido uma ligação aterradora, Charlotte Nash, atacada por um chimpanzé chamado Travis, se salvou por milagre. Hoje veremos alguns dos ataques de macacos mais perturbadores e ensinaremos como sobreviver a cada um. O que deixou Travis tão bravo? Por que você nunca deve fazer contato visual com um gorila? E o que fazer se for atacado por um grupo de macacos? Antes de te apresentar as histórias assustadoras, certifique-se de curtir e se inscrever no canal. Sandra Harrell, de Connecticut, comprou Travis por $50 mil com 3 dias. Desde o primeiro instante em casa, tratou-o como um bebê. Ela o alimentou com fórmula em mamadeira, fazia-o dormir, escovava os dentes e comprou roupas. Meses depois, Travis ficou independente como qualquer criança. Ele abria armários em busca de lanches e aprendeu a abrir portas. Assim como os humanos, os chimpanzés têm boa memória e distinguem o certo do errado. Mas o instinto natural vence a razão. Fisicamente, são muito diferentes de nós. Em pé, os chimpanzés podem medir 1,70 m e pesar 70 quilos. E na plena maturidade são 5 vezes mais fortes que um humano. Eles também sabem se defender quando sofrem bullying, como aconteceu com Travis quando ele tinha 8 anos. Uma noite, enquanto passeavam de carro, um pedestre jogou uma lata de refrigerante no banco de trás onde Travis estava sentado. Cego de raiva, desabotoou o cinto de segurança, pulou pela janela e foi atrás do agressor. Esse foi o primeiro de 2 episódios explosivos. O segundo resultou muito pior para todos os envolvidos. Em fevereiro de 2009, Travis parecia mais nervoso que o normal, talvez devido aos efeitos da doença de Lyme, pela qual estava sendo tratado. Sandra decidiu dar-lhe um Xanax para acalmá-lo, mas não adiantou muito. Travis, um chimpanzé adulto com mais de 100 quilos, era mais pesado que o normal devido ao cativeiro. Travis havia se tornado muito forte e incontrolável. Sandra chamou sua amiga Charla Nash para ir à casa e ajudar a acalmá-lo. Mas assim que ela chegou, as coisas tomaram um rumo errado. Travis estava no jardim da casa, correndo de um lado para o outro, de um carro a outro, até perceber Charla. Não está claro por quê, mas Travis correu até ela, a lançou contra o carro e a derrubou. Em um acesso de raiva, Travis atacou Charla. Sandra começou a golpeá-lo com uma pá na cabeça, mas não conseguiu detê-lo. Então ela correu para dentro de casa e pegou uma faca. Tremendo de medo, ela apunhalou Travis várias vezes. Isso o alertou, e Sandra conseguiu entrar no carro para ligar para a emergência. Apresse-se, por favor! Eu tive que amarrá-lo e agora ele está ferido. Assim que ele vai atacar. Ninguém. Não consigo sair por esta porta. Quando a polícia chegou, Travis correu para a patrulha e abriu a porta. Enquanto o oficial tentava alcançar sua arma, Travis o olhava fixamente e mostrava os dentes. A boca e a parte superior do corpo do chimpanzé estavam cobertas de sangue e o oficial não teve outra alternativa senão sacar sua arma e atirou várias vezes no chimpanzé, rapidamente e de muito perto. Charla foi encontrada sobre a grama, à beira da morte, e tristemente desfigurada pelo ataque. Nos dias seguintes,
Charla foi submetida a mais de 7 horas de cirurgia só no rosto e nas mãos. Foi necessário um time de 4 cirurgiões e alguns tiveram que receber terapia psicológica para aliviar o trauma do que haviam visto. Charla perdeu a visão por causa da infecção do ataque de Travis, mas sobreviveu. Os chimpanzés possuem uma força especial por causa de suas fibras musculares de rápida contração, que os humanos não têm. Elas permitem escalar árvores rapidamente. Além disso, tem uma mordida poderosa. Mantenha distância. E se um chimpanzé te atacar, contra-atacar é a melhor escolha. Se você não tiver arma, foque em evitar a mordida. Coloque sua camisa ou outra peça na boca dele e tente afastá-lo para um lugar seguro. Mas se uma manada de chimpanzés te atacar, minha sugestão é diferente e falaremos disso logo. Olha, muitas pessoas no mundo querem tirar uma foto com você. Você sabe, não sabe? Apesar das graves lesões, Charla sobreviveu ao ataque. Anos depois, Charla voltou ao hospital para trocar as 2 mãos e fazer um transplante facial, mas seu corpo rejeitou as novas mãos. O transplante facial foi um sucesso. A experiência foi traumática, mas Charla sempre manteve uma perspectiva otimista, o que a ajudou a ter uma recuperação física e psicológica mais rápida. Eu fiz um longo caminho. Não, nunca pensei que faria isso assim. Agora estou preparada. Quero andar a cavalo novamente. A vítima fez o possível para manter sua independência e defende a restrição das leis que permitem transformar primatas em animais de estimação. Nossa próxima vítima apenas queria saber mais sobre essa espécie, mas acabou vivendo o pior pesadelo de sua vida. Foi terrível. Foi o pior ataque animal que já vi. Você não deveria estar aqui depois de tudo isso. Andrew Overley sempre se interessou por chimpanzés e resolveu dedicar sua vida a estudá-los. Enquanto escrevia sua tese sobre as ferramentas usadas por chimpanzés, ele viajou para a África do Sul para se juntar ao Instituto Jane Goodall como pesquisador voluntário. Este instituto, conhecido como o Éden dos Chimpanzés, é o primeiro e único santuário para eles na África do Sul. Apesar de Andrew acreditar que havia construído um vínculo com essa espécie, era claro que eles não sentiam o mesmo. Os chimpanzés geralmente se deslocam em grupos, às vezes para atacar comunidades vizinhas e tomar seu território e recursos. Eles são altamente territoriais e atacam qualquer animal que se aproxime de sua casa, inclusive um ser humano. Enquanto liderava uma excursão, Andrew atravessou uma das cercas que separavam o público dos animais, entrando em uma área restrita. 2 chimpanzés machos adultos se enfureceram, agarraram Overley e o puxaram sob a barreira enquanto ele lutava para se soltar. Os animais o empurraram longe da cerca e usaram a abertura para escapar. Mas o ataque não parou. Depois de escapar, os chimpanzés o arrastaram por 30 metros até um espaço público, onde continuaram a atacá-lo. Cada mordida era uma dor insuportável. Andrew foi salvo por um funcionário que atirou em um dos chimpanzés, fazendo os outros se afastarem. O homem foi levado ao hospital, onde passou por 6 horas de cirurgia. Como estava desfigurado de cima a baixo, continuar vivo era quase um milagre. Em 2 semanas ele passou por 26 cirurgias e um coma induzido. Lembro que me despertei no hospital na África do Sul. Olhei para cima, abri os olhos e vi minha mãe e meu pai inclinados sobre a cama, com os olhos arregalados e aterrorizados. Os médicos tiveram que fabricar um novo nariz, construir próteses para sua mão e uma perna. Após um longo processo de reabilitação, Andrew se recuperou por completo. Em 2015, ele ajudou a criar o Instituto Oberle na Universidade de São Luís, um programa de traumatologia voltado para a recuperação de vítimas de eventos traumáticos. Além disso, finalizou seu mestrado e conquistou um 2º diploma em gestão da saúde. E a história não terminou. Ele encontrou o amor, casou-se e teve 2 filhas. Em 2021, completou sua primeira maratona. E após isso, ele assegura que nada o deterá. Sobreviver ao ataque de um chimpanzé é, por si só, bastante complicado. Mas quando se trata de um grupo,
as probabilidades de sobrevivência são quase inexistentes. O único conselho que poderia te dar é manter-se o mais longe possível. Não hesitarão em se defender se sentirem ameaçados. E se os chimpanzés podem te ferir gravemente, imagine ser agredido por um gorila. Os gorilas de costas prateadas são os primatas mais pesados, com peso médio de 195 quilos e 1,50 m de altura. Assim como os chimpanzés, o ideal é evitá-los. Uma lição que Petronella Yvonne de Order, uma mulher holandesa de 57 anos, aprendeu da forma mais difícil. Como visitante do zoológico de Roterdã, ela havia criado um forte vínculo com Boquito, um enorme gorila, ou pelo menos era o que ela supunha. Ontem, o gorila virou o zoológico de Blijdorp de cabeça para baixo após escapar. Uma mulher, gravemente ferida por Boquito, já recebeu alta da UTI. Seu primeiro erro foi estabelecer contato visual com um gorila de 11 anos e 180 quilos. Essa é a receita para o caos, pois para os gorilas, especialmente os machos, a hierarquia é essencial. Quando alguém os encara, eles tomam isso como um desafio evidente de luta. Dado seu tamanho, não é de se espantar que os gorilas sejam tão fortes. Eles conseguem levantar 10 vezes seu peso. No caso de Boquito, estaríamos falando de mais ou menos 1.800 quilos. Além disso, eles têm caninos afiados como lâminas e uma força de mordida de 91,4 quilos por centímetro quadrado. Mais do que a de um urso polar. A propósito dos dentes, Petronella dizia que quando ela sorria para Boquito, ele fazia o mesmo. Mas isso era apenas um sinal fatal. Os especialistas garantem que não se tratava de um sorriso, mas que ele mostrava os dentes em sinal de advertência. No dia do ataque, foi relatado que algumas crianças jogaram pedras no gorila, o que o deixou furioso. Mas em vez de se vingar deles, ele preferiu mostrar a Petronella quem estava no comando. A mulher ouviu um barulho estranho atrás dela. Quando virou, lá estava Boquito. Sem lugar para ir, ele a segurou e se sentou em cima dela. Logo começou a mordê-la. É incerto como Boquito conseguiu sair de seu recinto, pois estava cercado por uma massa de água de 4 metros de largura. E, como é bem sabido, os gorilas não sabem nadar. Os especialistas acreditam que ele saltou sobre a água ou, desafiando as probabilidades, nadou para escalar a parede. Boquito arrastou Petronella e começou a mordê-la, enquanto outros visitantes procuravam abrigo em um restaurante próximo. Contudo, infelizmente, o gorila entrou na cafeteria e feriu outras 3 pessoas antes de ser acalmado e devolvido ao seu cativeiro. Entre todos os afetados, Petronella foi a que mais se feriu. Boquito deixou marcas profundas por suas mordidas, além de um braço quebrado e um pulso fraturado. Então, se não ficou claro para você, evite o contato visual com os gorilas. E quando começarem a mostrar os dentes, mostre que você não é uma ameaça. Abaixe-se e recue com calma. Se ele se atirar em você, como diria Don Omar, vá até o chão. Você parecerá inofensivo. E agora que você sabe que não pode mostrar os dentes a um gorila, o que acontece se você fizer isso com um orangotango? Se você quer se tornar viral nas redes sociais, um orangotango pode te ajudar a alcançar isso. Esse foi o caso de Hassanal Hairefin, um jovem de 19 anos que se tornou famoso de forma inesperada e dolorosa. Comparados a outros primatas, os orangotangos não são propensos a atacar humanos, mas em certas circunstâncias, eles tentarão te pegar, e não será nada divertido. Devido aos seus longos braços e à habilidade de segurar coisas com pés e mãos, os orangotangos possuem uma força de aperto incrível que pode atingir 270 quilos. Eles têm dentes afiados e sua mordida exerce mais de 40 quilos por centímetro quadrado para se alimentar de cascas de árvore e nozes. Mas vamos falar de Hassanal. Durante uma visita a um zoológico na Indonésia,
ele decidiu pular uma cerca e zombar de um macaco encarcerado. Mas, como era de se esperar, ele foi expulso do zoológico e recebeu diversos insultos nas redes sociais. Até onde se sabe, nunca se documentou uma morte humana ligada a orangotangos. Eles nos temem e tentam se manter longe, e não os culpo. Eles estão em perigo crítico devido à destruição de seu ambiente. Assim, se você encontrar um orangotango selvagem, não o perturbe, ele certamente também te evitará. Mas se ele se aproximar, não deixe que ele se aproxime demais. E se ainda não ficou claro, eu insisto, os macacos não são animais de estimação. Eles são difíceis de cuidar e podem transmitir doenças perigosas como o ebola e a varíola dos macacos. Sempre que estiver em área de macacos, fique ciente do que está ao seu redor. Siga as recomendações do guia local e, acima de tudo, evite olhar nos olhos deles. Steve, o caçador de crocodilos, dedicou sua vida aos animais mais perigosos do planeta. Quando sofremos um acidente muito infeliz, quase matamos os dois. E na manhã de 4 de setembro de 2006 não foi exceção. Ele e sua equipe viram uma enorme arraia-touro, com cerca de 2,5 metros de largura. Curiosos com o ser, adentraram o mar e começaram a gravar. Porém, logo algo aterrorizante aconteceu. Steve se aproximou da arraia e ela começou a nadar para longe. Seu amigo de longa data e diretor de fotografia, Justin Lyons, seguiu-a com sua câmera. Quando ele voltou para Steve, encontrou-o envolto em uma nuvem de sangue. A arraia o havia perfurado no peito. A equipe precisava agir logo. Steve sangrava no oceano, o que indicava algo. Os tubarões estavam chegando. A algumas dezenas de metros do bote, Irwin lutava pela vida, porém sem conseguir nadar. A equipe o resgatou, evitando a chegada dos tubarões. Só então eles perceberam a gravidade da situação. Steve tinha uma farpa de 1 metro em seu peito, próxima ao coração. Justin tentou mantê-lo acordado enquanto corriam por ajuda. Pense em seus filhos, Steve, pediu o homem, tentando manter o caçador de crocodilos firme. Steve apenas murmurou: "Estou morrendo!" Desmaiou e nunca mais recuperou a consciência. O caçador de crocodilos tinha uma regra de ouro para sua equipe: nunca parar de filmar. Não importa o quanto ele se machuque, mesmo que ele morra. Mas o que aconteceu com a fatídica filmagem? Será que ela vazou? Steve conseguiu arrancar a farpa da arraia de seu peito? Ou isso é um mito? E o trágico acidente foi culpa dele? Nós, cena 1, take 1. E alguém disse: Mark. Steve Irwin alcançou fama mundial com seu programa, O Caçador de Crocodilos, no ano do crocodilo, aos 30 anos de idade. Esse foi o ponto alto de sua dedicação à vida selvagem. Steve cresceu cercado pelos animais mais selvagens da Austrália, pois seus pais, pessoas apaixonadas por animais, fundaram o famoso Zoo da Austrália. Durante sua infância, seu pai ensinou-o a lidar com todos os tipos de animais, inclusive os perigosos. Dizem que com apenas 6 anos, Steve capturou sua primeira cobra marrom venenosa, uma das mais letais do mundo. Ele acompanhou o pai em muitas expedições, transferindo crocodilos para evitar ataques a humanos e salvando-os dos caçadores. Este aqui, papai, este aqui. Aos 9 anos, Steve montou em um crocodilo pela primeira vez. 2 décadas depois, essa técnica se tornou a marca registrada que o tornou famoso. Aqui vamos nós. Please welcome Steve Irwin. That's a good boy. Gotta be fast. Gotta be fast. No entanto, nem todos apreciavam sua proximidade com os animais.
A organização famosa PETA, que defende os direitos animais, também criticava. O denunciou em várias ocasiões por seu assédio desnecessário aos animais. Outro entusiasta da natureza e comunicador, Jean-Michel Cousteau, filho do lendário explorador Jacques Cousteau, criticou os métodos de Steve, dizendo que ele prejudicava a natureza, perturbando animais e seu habitat. E Rex Neindorf, proprietário do Alice Springs Reptile Center da Austrália, não gostava de sua imprudência. Em 2003, ele advertiu Steve sobre o manuseio de um lagarto de 2 metros de comprimento sem proteção. Abaixa meu violão. Ele causou cerca de 10 cortes no braço. Havia sangue por toda a parte. Esse era Steve, o artista. Ele era um verdadeiro showman, disse Rex. Talvez a maior crítica que Irwin recebeu foi em 2004, após alimentar um crocodilo de 4 metros enquanto segurava seu bebê de 4 meses. Erwin já não é o caçador de crocodilos mais querido da Austrália. Seus fãs questionam se ele foi longe demais. O aventureiro coloca a própria vida em risco, lutando com jacarés e brincando com cobras venenosas. Agora, ele explora um bebê, deixando todos surpresos. Perto de um animal mortal para fins de entretenimento. Robert, quer dizer, eu o teria denunciado. Algumas famílias afirmaram que foi abuso infantil, o que levou à investigação do Departamento de Famílias. Por fim, o governo não apresentou queixa e Steve prometeu que nunca mais colocaria seus filhos em perigo. Mas isso não o impediu de realizar suas acrobacias emocionantes. Após sua morte, muitos de seus críticos questionaram se o incidente fatal foi um acidente ou se Steve poderia ter feito algo para provocar a arraia. De acordo com Lyons, Steve não teve culpa, mas um ato trágico da natureza. Durante a filmagem de Ocean's Deadliest, na barreira de corais da Austrália, Steve e sua equipe buscavam tubarões, sem sucesso. Foi quando se depararam com a enorme arraia-touro. Justin e Steve decidiram desistir de encontrar tubarões-tigre e, em vez disso, fizeram algumas filmagens para um projeto de TV com sua filha, chamado Bindi the Jungle Girl. Após minutos de filmagem de Steve nadando junto à arraia, decidiram capturar a última imagem dela nadando para longe. Posicionaram o animal entre Steve e a câmera, e enquanto ela nadava, surpreendentemente passou por baixo de Steve e o furou no peito rapidamente. Enfiou a farpa em Steve e fugiu nadando rápido. As arraias são dóceis e normalmente nadam para longe quando estão assustadas. Em geral, elas só atacam em legítima defesa. Justin Lyons acredita que o ângulo do sol pode ter projetado a sombra de Steve sobre a arraia, enganando-a, fazendo-a crer ser um tubarão-tigre, comum predador da arraia. O que aconteceu com a farpa no peito de Steve? Rumores disseram Irwin teria sobrevivido se não tivesse removido a farpa. As arraias têm as espinhas voltadas para trás, fixando-se firmemente. Steve quase não conseguiu removê-las, pois estava quase inconsciente. O australiano Steve Irwin, caçador de crocodilos, faleceu ao mergulhar em Port Douglas, Austrália. Hoje, o mundo perdeu um grande ícone da vida selvagem. Os fãs de Steve lamentaram sua morte, e boatos logo encheram a internet sobre um possível vazamento do vídeo. Embora Steve talvez quisesse que o vídeo de sua morte fosse compartilhado, sua esposa, Terry, decidiu o oposto. Após ver o vídeo, a polícia pediu à família de Steve para apagá-lo. Isso confirmaria que todas as versões que circulam na internet são falsas. Apesar das críticas, Steve inspirou cientistas, conservacionistas e amantes da natureza, afirmando ser uma geração inteira deles.
Meu pai era meu herói e sempre esteve presente quando precisei. Ele trabalhava para proteger a vida selvagem e criou este lugar. Agora é nossa vez de ajudá-lo. Muito obrigado. Ficar próximo de animais selvagens é arriscado, mesmo para um profissional experiente como Steve. Assim, se não tem treinamento ou experiência, é melhor observar a natureza respeitosamente de longe. Infelizmente para Timothy Treadwell, também conhecido como Grizzly Man, essa lição veio um pouco tarde demais. Vamos explorar os horríveis últimos momentos antes de um urso pardo comer ele e sua namorada vivos. Timothy Treadwell era um entusiasta de ursos. Eu amo você. Ele acreditava ter uma ligação especial com ursos pardos do Alasca. Até o momento em que o comeram vivo. Era o final de uma expedição de rotina em outubro, quando a namorada de Timothy, Amy, o ouviu gritando do lado de fora da barraca. Os mesmos ursos pardos que ele se aproximava há 13 anos agora o estão atacando. Logo iriam atrás de Amy também. No dia seguinte, um piloto foi buscar Timothy e Amy, mas ao chegar no parque de campismo, não havia mais ninguém para ir para casa. No início, o parque parecia vazio, até que o piloto viu um urso pardo roendo algo invulgar, uma caixa torácica humana. Recuou devagar e chamou os guardas florestais, que examinaram o local e acharam os restos mortais de Timothy e Amy. 2 ursos encontrados mortos no local tinham restos humanos nos estômagos. Durante a investigação, autoridades descobriram algo mais arrepiante que os corpos maltratados do casal. Seus últimos momentos foram gravados. O aclamado documentarista Werner Herzog é uma das poucas pessoas que ouviram o áudio. Realmente, você nunca deve ouvir isso. Eu sei, Werner. Nunca Eu vou faça mesmo fazer isso. Apesar de nunca ter sido divulgado publicamente, há rumores de que tenha vazado para cantos obscuros da internet. Mais tarde, falaremos sobre o que fez os ursos pardos surtarem. Por que Timothy saiu dos ursos antes de outubro? Quantas vezes ele foi avisado do seu comportamento perigoso? E por que a câmera estava filmando no momento de sua morte? Talvez você já saiba sobre a paixão de Tim pelos ursos e como ele fervorosamente os defendia, lutando contra ameaças reais e imaginárias. Tudo o que ele dizia em público parecem não ser verdadeiras. Em Yellowstone, eles estão tentando tirar o urso da lista agora. É mesmo? Sim, e eles vão, assim que ele for retirado da lista de ameaçados, começar uma caça esportiva. Apenas uma matança emocionante. Durante sua juventude, Timothy batalhou para se encaixar na sociedade, abandonado a faculdade e caindo no vício, alcoolismo e negligência com armas. Com 32 anos, durante sua primeira viagem ao Alasca, ele encontrou um urso e sentiu um propósito e pertencimento que nunca havia encontrado com pessoas. Se sentiu parte deles, deixou as drogas e nunca mais as tocou. Passou a retornar anualmente, filmando encontros com grandes ursos que se destacaram na mídia e junto às autoridades. Sem nenhum treinamento formal, ele acreditava que tinha um vínculo especial com os ursos e que fazia parte da sociedade deles. A ursa ao meu lado é a Cracker, e ela está se deliciando com um peixe neste momento. Mas suas interações com os ursos estavam se tornando cada vez mais imprudentes. Em resposta às advertências e citações anteriores, as autoridades estabeleceram a regra de Treadwell. Os campistas devem mudar de acampamento regularmente para evitar que os ursos se habituem à sua presença. Timothy não aceitou as regras do parque. Eu sou a única. Proteção para estes animais aqui fora. O governo sobrevoou o parque um total de 2 vezes em 2 meses. Como se atrevem? Como desafiam-me? Como me difamam nas campanhas? Como é que se atrevem?
seu maldito serviço de parques. Financiando expedições com doações de celebridades de Hollywood e suas aparições na mídia. Passou 13 verões entre ursos, criando suas próprias regras, observando os ursos e buscando se integrar a seus grupos. Para sua expedição de 2003, Timothy, agora com 46 anos, convidou sua namorada Amy para mostrar a ela o mundo secreto que, segundo ele, ninguém jamais havia visto. Em outubro, alguns acampantes foram embora do Parque Nacional Katmai, pois os ursos ficaram mais agressivos. Mas Timothy e Amy decidiram ficar. Timothy estava obcecado em encontrar sua ursa favorita, então mudaram o acampamento para onde os ursos geralmente apareciam. A intrusão agora era perto de um lago com muitos salmões, que atraía ursos quando a época de hibernação chegava e eles precisavam ganhar peso. Por volta do meio-dia do dia 5 de outubro, 24 horas antes do avião partir para buscá-los, um amigo ligou para seu telefone via satélite, sendo a última vez que o casal foi ouvido. Pistas encontradas depois mostram que chovia muito. Amy estava na barraca fazendo lanches quando ouviu Timothy chamá-la de fora. Seu primeiro instinto foi gravar, mas logo começou a gritar desesperadamente. Amy gravou a câmera dentro da barraca sem remover a tampa da lente e foi encontrar um enorme urso de 450 quilos atacando Timothy, que gritava por socorro, implorando para ela bater no urso e afugentá-lo. Amy disse-lhe para se fingir de morto, mas o urso não o estava a atacar por medo. Estava a atacar porque tinha fome. Percebendo seu desespero, Timothy pediu que Amy se salvasse. O casal não possuía spray de urso ou outro dissuasor para ursos que os pudesse salvar. Poucos minutos depois do início da gravação, os gritos de Timothy pararam e a fita acabou. Não se sabe por quanto tempo Amy ficou viva após o ataque de Timothy, mas o piloto encontrou os corpos deles 24 horas depois. Ouço a chuva e ouço: Amy, vai embora, vai embora, vai embora. Pode desligar isso? É sério, nunca deve ouvir isto. Eu sei, Werner, ninguém vai nos ouvir. Apesar disso, os rumores de vazamento do áudio inundaram a internet. Agora, nosso relato se baseia na descrição fornecida pelo Serviço Nacional de Parques sobre o incidente. De acordo com as autoridades, foi o comportamento imprudente de Timothy e o desrespeito às regras do parque que levaram ao trágico ataque. Sua escolha de acampar em uma região frequente dos ursos, próxima à sua fonte de comida, e interagir de forma próxima e até tocando-os é muito arriscada. Apesar desta triste história, saiba que os ursos pardos não são mortíferos. Há uma espécie que mata mais humanos do que qualquer outra, e você provavelmente nunca adivinhará quem é. Um americano que amava a natureza. John Allen frequentemente documentava suas aventuras no Instagram, mas essas fotos seriam suas últimas. As autoridades dizem que o jovem de 26 anos foi morto ao tentar conhecer uma tribo ameaçada de extinção que está isolada há séculos. Esta é a Ilha Sentinela do Norte, um dos lugares mais misteriosos da Terra. É o lar da tribo mais isolada do mundo nos últimos 60 mil anos. Sentinela do Norte é uma das ilhas Andaman, pertencente à Índia, e sua visita é estritamente proibida. No entanto, em 2018, um americano contratou ilegalmente um pescador local para levá-lo até lá. Eles navegaram à noite para evitar os barcos militares que patrulhavam o perímetro de um dos lugares mais inexplorados do planeta. Se forem pegos, poderão ser presos. John estava se preparando para essa viagem há anos
estudando meticulosamente os poucos relatos existentes sobre a tribo que habita essa ilha, conhecidas como Sentinelese. Ninguém sabe seu idioma, origem ou nome verdadeiro, uma coisa é certa. Eles são ferozes e hostis com os forasteiros. Eles eram conhecidos por atacar e matar intrusos em mais de uma ocasião. Mas apesar disso, John estava obcecado e teria feito qualquer coisa para entrar em contato com a tribo. Em uma manobra ousada, John e o pescador evitaram a patrulha militar e se aproximaram antes que John continuasse sozinho em um caiaque. Ao desembarcar na ilha, foi recebido com hostilidade. Apesar de suas tentativas de oferecer presentes aos locais e de imitar o idioma deles, a situação se agravou a ponto de serem disparadas flechas contra ele. No entanto, ele não se assustou. Voltou para seu barco, planejando tentar novamente no dia seguinte, mesmo sabendo que poderia ser muito perigoso. Infelizmente, acabou sendo exatamente isso. As autoridades dizem que o jovem de 26 anos foi morto, possivelmente por arco e flecha. A polícia descreveu como uma aventura errada em uma área altamente restrita. Como esse turista indesejado passou suas últimas horas? Por que ele estava tão obcecado por essa tribo? E qual foi o erro que lhe custou a vida? Antes de assistir esse episódio, clique em curtir, se inscreva e lembre-se de contar aos seus amigos sobre nós. A Sentinela do Norte cobre uma área de apenas 72 km², apenas pouco maior que a ilha de Manhattan. Seu pequeno tamanho fez com que não fosse atraente para os colonizadores europeus, ao contrário do restante das Ilhas Andaman. No século XIX, as autoridades coloniais britânicas na Índia estabeleceram uma colônia penal em Great Andaman, a poucos quilômetros da Sentinela do Norte. Os nativos de lá começaram a morrer imediatamente de doenças às quais não tinham imunidade. Felizmente, o povo da Sentinela do Norte não foi afetado. Pouco se sabe sobre eles, mas devido à sua pele escura e ao seu pequeno tamanho, é possível que tenham chegado à ilha durante as primeiras migrações africanas, há cerca de 60 mil anos, e que, devido ao isolamento, continuam a viver em condições muito primitivas. Acredita-se que eles sobrevivam caçando javalis selvagens e pescando com arco, mas alguns relatos extraordinários os acusam de canibalismo. No século XIII, o famoso explorador veneziano Marco Polo os descreveu como um povo violento e cruel que comia todo mundo que pegava. Embora seu canibalismo nunca tenha sido comprovado, eles não são estranhos à matança. Em 2006, 2 pescadores, suspeitos de caçar ilegalmente nas águas protegidas ao redor da Sentinela do Norte, foram parar na ilha. Outro pescador testemunhou como os Sentinelese os mataram com machados caseiros e os enterraram na praia. Todas as tentativas de recuperar os corpos foram recebidas com violência pela tribo Sentinelese. Os pescadores foram deixados lá. A ilha é protegida pela Lei das Tribos Aborígenes de 1056. Ela proíbe qualquer pessoa de entrar na ilha ou de se aproximar a menos de 10 quilômetros dela. Isso protege os sentinelenses de doenças modernas. Também evita que visitantes em potencial sejam atacados. Agora, mesmo conhecendo a lei, John planejou sua jornada por quase uma década. Uma jornada que ele esperava que culminasse com a tradução da Bíblia para o idioma sentinelês. João era um missionário cristão devoto, empenhado em levar Jesus a todas as pessoas do mundo que ainda não tinham ouvido falar dele. Mas por que ele estava tão obcecado com os sentinelenses? Bem, de acordo com uma investigação do New York Times, ele soube da existência deles no ensino médio ao ler o Joshua Project, um site missionário em que os sentinelenses são apresentados como o povo mais inacessível do planeta. Um grande desafio para um jovem missionário entusiasmado. Ele começou a se preparar para a viagem, recebendo treinamento médico, fortalecendo-se com longos passeios ao ar livre e 4 viagens de reconhecimento às Ilhas Andaman, que começaram 3 anos antes de sua expedição final. Finalmente, em 14 de novembro de 2018, ele subornou um pescador para entrar clandestinamente na ilha. Eles chegaram no dia seguinte, mas ele não conseguiu fazer contato.
ele foi forçado a recuar com flechas e gritos. Acho que a lição aqui é que se uma tribo isolada, quase sem contato, dispara flechas contra nós, devemos deixá-los em paz. Mas João voltou no dia seguinte. Antes de sair do barco no dia seguinte, ele escreveu um bilhete para seus pais em seu diário. Depois da recepção violenta que teve, ele sabia que poderia ser morto, mas pediu que não ficassem bravos com os sentinelenses. Agora, não há relato em seu diário de sua experiência em 16 de novembro. Mas, na noite de 17 de novembro, quando o pescador voltou para ver como ele estava, ele viu os sentinelenses arrastando o cadáver de John pela praia. Após a morte de John, o pescador foi preso e as autoridades tiveram que considerar a possibilidade de acusar a tribo de assassinato. Até a data, ninguém foi acusado, seu corpo não foi recuperado. Motivado por sua fé, John Allen Chau violou as leis locais, ignorou o desejo da tribo sentinelese de não ser contatada e envolveu outras pessoas em sua jornada ilegal. Infelizmente, ele também colocou a tribo em risco, pois eles não têm imunidade às doenças modernas que carregamos. A Ilha Sentinela do Norte é um dos lugares mais misteriosos do mundo, mas não é a única ilha mortal que deve ser evitada. Meu nome é Aaron Ralston. Meus pais são Donald e Larry Ralston, de Inglewood, Colorado. Se alguém encontrar isso, tente entregá-lo a eles. Tenha certeza disso, eu agradeceria muito. Em abril de 2003, Aaron Ralston ficou com o braço direito preso por uma enorme pedra de meia tonelada no Blue John Canyon, em Utah, bem no meio do nada. Ele estava sem comunicação, isolado e desprovido de recursos, num completo anonimato. Preso, gravemente ferido e à mercê do clima implacável do deserto. Se a hipotermia não o matasse naquela mesma noite, seria a desidratação, a fome ou a infecção em alguns dias. Seu tempo estava se esgotando, mas, contra todas as probabilidades, ele conseguiu escapar. Ele seria forçado a fazer algo impossível de imaginar. Eu nunca faria algo assim. Senti a pior dor que jamais sentirei. Ele foi contra todos os instintos para se preservar e fez o impensável. Ele cortou o braço com um canivete, fraco e sem corte. Em 2010, o lendário cineasta britânico Danny Boyle decidiu levar sua história para a tela grande com o filme vencedor do Oscar 127 Horas. Apesar do filme ser bem sucedido, ele modificou a experiência real de Aaron. Seria pela natureza sombria da verdade? Hoje, estamos revelando todos os segredos que não entraram no filme, para que você saiba a verdade sobre as 127 horas que Aaron passou preso no deserto. Quantas vezes Aaron tentou cortar seu braço? Ele sorria após ter quebrado os ossos? E as alucinações do filme realmente aconteceram? Na manhã de sua provação angustiante, Aaron deveria ter escalado uma montanha com amigos, mas eles desistiram. Então, por capricho, ele foi para o deserto. Pensando ser uma viagem curta, não levou muita água nem comida. Aaron partiu sem rumo certo no deserto e deixou bilhete no quarto para os colegas dizendo Utah. Quando chegou, encontrou 2 caminhantes perdidos. E é aqui que a realidade e o filme tomam rumos diferentes. Aaron lembra de ter ajudado as mulheres a encontrar o caminho e ensinado técnicas de escalada, mas nunca nadaram ou o convidaram para uma festa. Ele confessou se sentir desconfortável, mas entendia que era necessário para conectar com o personagem. Caminhava a uns 11 quilômetros quando achou uma bonita fenda de cerca de 1 metro de largura. Decidiu se aventurar nela, mas uma pedra redonda bloqueou seu caminho. Ele imaginou que poderia usá-la para ajudar a sustentar seu peso na descida. Ele chutou a pedra para testar sua estabilidade, que parecia sólida. Mas assim que a agarrou, ela se soltou, fazendo-o despencar. A dor foi excruciante. No filme, Aaron parece perplexo, mas mantém a calma enquanto olha para o braço preso. Mas, na realidade,
ele admite que ficou furioso, xingando como um pirata por quase 1 hora. Depois, se sentiu exausto e desidratado. A bexiga d'água de 3 litros estava vazia, mas ainda tinha 1 litro na mochila. Sem hesitar, bebeu tudo de uma vez, percebendo em seguida que era sua última reserva. Ele revisou seus suprimentos. Restaram 600 ml de água, alguns lanches, cordas de escalada, câmera de vídeo, faróis de LED e uma multiferramenta barata. Ele inicialmente tentou raspar a rocha com sua multiferramenta, mas depois de algumas horas, viu que era impossível. Ele estava preso, sujeito a gangrena, fome e perigo de ser afogado por inundação repentina. Naquela mesma noite, pela primeira vez, a ideia lhe passou pela cabeça. Ele poderia ter que amputar o braço, embora resistisse à ideia com firmeza. Havia uma preocupação imediata. Suas pernas cansadas o impeliam a economizar energia, então ele inventou um assento com suas cordas de escalada. De acordo com o filme, Aaron teve uma alucinação em que imaginou estar na festa para a qual as 2 garotas Haika o convidaram. Infelizmente, naquela manhã ele pensava na melhor forma de encerrar tudo. Por sorte, logo superou isso e focou na sobrevivência. Então, ele tentou recriar um sistema de roldanas usando suas cordas de escalada para mover a rocha. No entanto, as cordas não tinham a tensão necessária e ele não possuía força suficiente. Depois de horas de trabalho sem sucesso, ele começou a ponderar seriamente amputar o braço, mas não conseguia. Conforme descrito no filme, esse foi o dia em que ele gravou sua mensagem de despedida. Meu nome é Aaron Ralston. Meus pais são Donald e Larry Ralston, de Inglewood, Colorado. Quem encontrar esta mensagem, por favor, tente fazê-la chegar até eles. Tenha certeza disso. Eu agradeceria muito. No dia seguinte, Aaron fez um torniquete improvisado com o neoprene do Camelback. Ele tentou cortar a pele, mas a lâmina não estava afiada o suficiente. Agora, tinha apenas 150 ml de água. Então, decidiu guardar a própria urina na bolsa da água, caso precisasse mais tarde. Beber urina é perigoso e pode levar a problemas renais graves. Segundo o filme, Aaron teve uma visão de uma inundação repentina, que o deixou apavorado mesmo depois de conseguir água da chuva. Ele consegue se libertar ao usar a força da água para mover uma pedra. No entanto, é importante ressaltar que essa alucinação e a ameaça de inundação não ocorreram na realidade, embora sejam comuns na região. Não. Filme. Aaron grava segmentos de rádio com sua câmera para manter a mente ocupada. Mas ele a usa para gravar mensagens para sua família. Segundo ele, o que o mantém ativo é o pensamento em seus pais e sua irmã, Sônia. Ele mostrou as fitas somente para sua mãe e garantiu que elas não serão divulgadas. Nesse dia, ele reuniu sua coragem e esfaqueou seu antebraço. Surpreendentemente, ele quase não sentiu dor. Então, continuou a cortar com a lâmina até atingir o osso, sentindo suas vibrações. Mas ele teve que parar. Ele estava sem água e perdendo energia. Após mais de 24 horas sem água, e ainda sem conseguir decidir sobre a amputação, Aaron escreveu seu último desejo. Naquela noite, ele previu sua morte para o dia seguinte e gravou sua lápide na parede, tentando dormir um pouco. Conforme descrito no filme, ele teve uma alucinação de um menino brincando com ele. Na visão, ele carrega a criança feliz com o braço esquerdo após perder o direito. Ele tinha a sensação de que era seu futuro filho. Ele sabia que sobreviveria. Na manhã seguinte, o entusiasmo da alucinação havia se dissipado. Mais uma vez, ele se conformou com a ideia da morte.
Por puro acaso, ele tocou o polegar direito com a lâmina e percebeu que sua pele se desprendia sem esforço. Ele podia cortá-la como se fosse manteiga. Seu braço era apenas uma carcaça. Com repulsa, ele começou a se debater com o corpo. Então se deu conta, ele podia quebrar os ossos e cortar a pele. Usando o torque de seu braço preso, ele começou a contorcer seu corpo até fraturar os ossos ulna e rádio. Acredite ou não, ele estava dominado pela alegria. Ele até insistiu para que Danny Boyle o mostrasse sorrindo na cena. Em seguida, usando seu tubo de camelback como torniquete, ele pegou sua lâmina e começou a cortar sua carne. E então eu estava olhando para o nervo e tive que pegar a faca e erguê-lo. E mesmo quando eu o toquei, ele queimou por todo o meu braço e eu o peguei novamente e o arranquei. E a sensação de fogo subiu até meu ombro, mas eu sabia que essa era a parte mais difícil. O procedimento agonizante durou cerca de 1 hora. Finalmente, ele estava livre. Bom, e eu já não estava mais preso e caí assim, e eu estava livre. Eu estava. O momento mais feliz de minha vida. Ele calculou que levaria cerca de 10 horas para procurar ajuda. Então partiu. Desidratado, exausto e sangrando, Aaron conseguiu descer de rapel uma parede de 20 metros e caminhar 10 quilômetros. Por um milagre, viu uma família de turistas holandeses ao longe e pediu ajuda. Deram-lhe comida, água e buscaram auxílio. Felizmente, uma equipe de resgate já estava procurando por ele na área. Felizmente, a mãe de Aaron já tinha informado a polícia sobre seu desaparecimento. Seu cartão de crédito foi encontrado em uma loja próxima do Blue John Canyon. 4 horas depois de amputar o braço, Aaron foi rapidamente tratado. Mesmo com sua bravura e coragem, é importante levar as aventuras na natureza a sério. É essencial ter guias experientes, usar equipamentos adequados e sempre informar sobre sua localização. Aaron realizou o sonho do filho e agora é um pai feliz, aclamado autor e orador. Ainda explora a natureza selvagem, com mais cautela. Infelizmente, alguns aventureiros não voltam para contar suas histórias. Em novembro, exploradores foram à caverna mais funda da Terra e encontraram uma visão assustadora. Um corpo morto pendurado, sem explicação. Quer saber mais? Veja aqui em Como Sobreviver. Em agosto de 2021, um grupo de exploradores russos se preparava para descer na caverna Variovkina, a mais profunda do mundo, nas montanhas do Cáucaso. Mas então eles notaram algo misterioso. Na boca da caverna, um único conjunto de cordas pendia profundamente na escuridão abaixo. Mas não havia sinal de nenhuma outra pessoa à vista. O grupo continuou sua descida por algumas horas, dando pouca atenção às cordas extras. No entanto, depois de descerem mais de 1000 metros abaixo da superfície, eles se depararam com algo arrepiante no final das cordas. Um corpo sem vida suspenso sobre o abismo da caverna. Os exploradores vasculharam os arredores em busca da equipe do homem morto, mas não encontraram ninguém. Quem era esse homem misterioso? Ele estava sozinho? Como ele morreu assim? Por quanto tempo ficou preso na caverna? Antes de contar essa história sombria, vamos parar para explorar esse lugar misterioso. Variovkina fica a cerca de 15 quilômetros da costa do Mar Negro, na República da Abcásia. Devido ao calcário na região, não é surpreendente que as cavernas mais profundas estejam aqui. A chuva ácida e a água subterrânea dissolvem o calcário, formando a maioria das cavernas. Descoberta em tempo rochoso,
Pensava-se que Variovkina tinha uma profundidade de apenas 115 metros. Após 50 anos de exploração, exploradores russos descobriram que a caverna tem uma profundidade de 2,2 quilômetros. A descida leva aproximadamente 4 dias para espeleólogos experientes, durante o qual eles navegam por mais de 6 quilômetros de câmaras imponentes, túneis estreitos e passagens subaquáticas impressionantes que podem se tornar pesadelos em um piscar de olhos. Um exemplo chocante da fúria dessa caverna foi quando exploradores quase morreram ao descobrir sua profundidade recorde há alguns anos. Em março de 2018, foi a primeira vez que a equipe, liderada pelo espeleólogo russo Pavel Demidov, conseguiu confirmar a profundidade da caverna de 2.212 metros. Meses depois, a equipe retornou para explorar de novo esse submundo hipnotizante, agora com o fotógrafo britânico Robbie Shawn, da National Geographic, e seu assistente Jeff Wade, para documentar a expedição. Ao longo de 4 dias exaustivos, eles desceram por poços estreitos, espremendo-se em chaminés e fendas incrivelmente apertadas. Transportaram as coisas em lagos lamacentos. Seu destino final era o ponto mais profundo da caverna. Após 3 dias em um acampamento no fundo da caverna, ocorreu um estrondo que abalou toda a câmara. A experiente equipe de Demidov logo reconheceu o estrondo. Era um pulso de inundação. Esses fatos ocorrem quando a chuva penetra nas fendas da caverna, formando belos lagos subterrâneos. Porém, quando a pressão rompe as paredes de rocha, desencadeia inundações repentinas e mortais dentro das câmaras. Eles precisavam escapar e precisavam fazer isso imediatamente. Rob, o fotógrafo, não perdeu tempo, correndo para as cordas verticais e deixando para trás dezenas de milhares de dólares em equipamentos fotográficos. Quando ele começou a subir, uma grande onda de água o atingiu fortemente, ameaçando engoli-lo por inteiro. Ainda assim, com determinação, continuou escalando a corda, avançando centímetro a centímetro. Após vários minutos agonizantes de luta, ele ouviu a voz de seu assistente, Jeff Wade. Eles estavam a salvo, tendo escapado por pouco do que parecia ser uma morte certa. No entanto, a equipe russa estava desaparecida e eles começaram a temer o pior. Felizmente, a equipe toda chegou alguns minutos depois com equipamentos e amostras do acampamento, o que complicou nossa fuga. Teria sido praticamente impossível sem a experiência deles. Ao saírem, a rota que haviam usado estava submersa. Eles tiveram que nadar contra a correnteza, navegar por uma cachoeira crescente e se espremer por poços estreitos. Eles sobreviveram apesar das chances mínimas, devido ao seu amplo conhecimento dessa caverna em particular. Agora, você se lembra do homem misterioso do início de nossa história? Ele poderia ter tido destino semelhante, prendido por inundação ao tentar escapar? Bem, é possível, mas os especialistas têm uma explicação diferente. Vamos começar descobrindo sua identidade. Ao descobrirem seu corpo, os exploradores encontraram seu telefone celular. Após analisar as fotografias armazenadas no dispositivo, as autoridades identificaram o homem como Sergei Kosiev, um entusiasta de esportes e explorador russo de 37 anos que havia desaparecido na região 9 meses antes. De acordo com especialistas russos em cavernas familiarizados com Variovkina, Kosiev pode ter caído e morrido ao ficar pendurado
já que não havia ninguém por perto para ajudá-lo. No entanto, Evgeny Snetkov, da Union of Cavers, acha que o frio pode ter sido a causa final da morte. A caverna mantém uma temperatura constante abaixo de 4 graus Celsius, o que, combinado com as condições úmidas, pode causar hipotermia em apenas 30 minutos se você não estiver usando o equipamento adequado. Infelizmente, Kossiev cometeu 2 erros críticos: descer sozinho a uma das cavernas mais desafiadoras do planeta e não levar o equipamento necessário para salvá-lo de qualquer problema que o aguardasse lá dentro. Se você planeja se aventurar em uma caverna, peça conselhos especializados sobre equipamento e acompanhe espeleólogos experientes que conheçam bem a caverna que você quer explorar. Mergulhar de cabeça em uma aventura como essa sem a devida preparação pode custar sua vida. Levar bastante comida é importante, nunca sabe quanto tempo pode ficar preso em uma caverna. Em 2018, um time de futebol júnior foi fazer uma expedição em uma caverna na Tailândia, quando ficou preso por uma enchente, bloqueando sua saída por 2 semanas angustiantes. Quer saber como eles escaparam? Bem, continue assistindo aqui no Como Sobreviver.